Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, meus irmãos que vão estar me ouvindo nesse momento. Hoje, dia 17 de janeiro, sábado de 2026. É com muito prazer que eu convido vocês a partilhar esse grande momento. Um momento de reflexão para nós nos alimentarmos cada vez mais da palavra do Senhor. Meu nome é Aderaldo Pereira. Atualmente, eu estou morando e trabalhando aqui em Santa Catarina. E é uma honra muito grande poder partilhar com vocês, meus irmãos, aí de Manaus. Hoje nós vamos partilhar a leitura do Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 13 ao 17. Marcos, capítulo 2, versículo do 13 ao 17. E esse momento, meus amados irmãos, eu dedico essas nossas orações para todos os nossos irmãos que estão precisando da nossa ajuda espiritual. Tem muitos irmãos nossos precisando das nossas orações para eles vencerem os obstáculos que estão, ajudar a vencer os obstáculos, os seus problemas que estão passando no momento. Às vezes é um desemprego, às vezes é uma enfermidade, às vezes são conflitos, uma confusão na cabeça, problemas na família. Então, por essas pessoas que estão precisando de nós e por todos nós também que estamos precisando desse alimento espiritual, nós vamos rezar por eles também. Vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de novo para a beira do mar. Toda a multidão ia ao seu encontro e Jesus os ensinava. Enquanto passava, Jesus viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria de impostos e disse: Segue-me. Levi se levantou e o serviu. E aconteceu que, estando à mesa na casa de Levi, muitos cobradores de impostos e pecadores também estavam à mesa com Jesus e seus discípulos. Com efeito, eram muitos os que seguiam. Alguns doutores da lei, que eram fariseus, viram que Jesus estava comendo com pecadores e cobradores de impostos. Então eles perguntaram aos discípulos: por que ele come com os cobradores de impostos e pecadores? Tendo ouvido, Jesus respondeu: não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas as doentes. Eu não vim para chamar justos, mas sim pecadores. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos, nós estamos finalizando a primeira semana do tempo comum, sábado, e amanhã, domingo, estamos iniciando a segunda semana. Todo esse tempo, até esta semana aqui que nós começamos no passado aqui, a gente veio falando da Epifania de Jesus, viemos falando do Advento, aquele que vinha. Agora nós vamos ver Jesus, vamos vivenciar todas as histórias de Jesus dentro da atividade dele, já trabalhando pelo reino, fazendo seus chamados, curando as pessoas. Então, na leitura de hoje, você observa que Jesus segue já com seu trabalho, No começo da leitura diz assim: naquele tempo, Jesus saiu de novo para a beira do mar. Olha, você vê, saiu de novo, então já estava trabalhando. Toda a multidão ia ao seu encontro e Jesus os ensinava. Então Jesus já estava nessa caminhada, já estava
ensinando, pregando, convidando discípulos para aprender com ele, ou seja, o seu ministério já estava colocando em ação. E aí, o que acontece nessa história, nesse episódio de hoje? Os fariseus sempre acompanhavam também, mas não para se converter, né? Mas para criticá-lo, para querer colocar Jesus à prova, procurar colocar Jesus em algumas ciladas, que era para eles condenarem o Senhor Jesus. Tanto que no final dos 3 anos do seu ministério, eles conseguiram fazer como estava escrito pelos profetas. Mas o que acontece? Jesus deixa uma mensagem muito forte para todos nós. Enquanto eles estavam precisando e preocupados com Jesus sobre quais eram as pessoas que Jesus estava ensinando, aonde ele ia, entrava na casa dos pecadores, como foi no caso do cobrador de imposto, né? Comia com ele, chamou o Mateus, que era cobrador de imposto e que também era muito mal visto na sociedade. Os fariseus começaram a se preocupar com as pessoas que Jesus comia, bebia, ficava à vontade. Mas eles esqueceram de um detalhe. Como os fariseus não tinham Jesus como mestre, eles queriam estar derrubando, eles não tinham preocupação e nem se tocavam como era o ministério de Jesus. E Jesus está pregando e ensinando. E a catequese do Senhor Jesus é muito interessante, se a gente parar para analisar. Jesus ele fazia a ação, vivenciava no meio deles e convivia com os pecadores. Ele não só curava, pregava, mas sim vivia no meio deles, né? Ou seja, Jesus entrou e chegou para realmente mudar toda a história das pessoas que acreditavam nele. E aí aconteceu. O Levi se converteu, que é o Mateus que nós conhecemos, esse evangelista que aí está entre os 4, né? Inclusive, ele é um dos primeiros que está no evangelho da Bíblia, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, é ele. Você vê como é que é as coisas. Um doente, como Jesus fala, que ele não veio para chamar os justos, mas os doentes. Um doente que ele chamou e os outros foram lapidando. Se a gente parar para analisar, meus amados irmãos, todos os apóstolos de Jesus, depois de convertido, nós conhecemos bastante eles, a história deles, eles eram todos pecadores. Pecadores no sentido de pessoas mesmo que não tinham uma convenção. E aí foram se convertendo, aceitando Jesus e seguindo os seus mandamentos e acompanhando ele. E aí o resultado, sucesso, né? Todos os apóstolos estão no céu hoje e não foi fácil para eles, tá? Tanto que se a gente parar para ver as histórias dos apóstolos, nenhum teve uma morte sadia a não ser o apóstolo João. Os outros, a maioria deles, foram decapitados, pedrejados, né? Morto de cabeça para baixo. Então, eles sofreram muito pelo Evangelho do Senhor Jesus. E hoje, quando a gente para analisar, o que nós aprendemos com isso? Jesus veio não para chamar os justos, e sim os doentes, ou seja, as pessoas que precisam. Se você entender que você precisa, e nós precisamos, né, de Jesus, nós estamos enquadrados nessa lista que Jesus veio chamar. O que cabe agora a nós é obedecer e seguir. Seguir Jesus Cristo. Essa é a nossa missão. Quanto mais nós seguimos os ensinamentos dele, que ele deixou para nós, mais próximos estaremos com ele e a vitória é certa. E a nossa vitória não é somente aqui na terra. Aqui na terra nós podemos sofrer, mas logo, logo estaremos na glória com o Senhor Jesus. Amém, meus amados irmãos? Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Até mesmo o céu desejou ser família, para que a família desejasse ser céu. Nela se faz a paz
ouvir no falar e na arte de amar, o amargor vira mel.